Paz do Senhor, os irmãos. Vou procurar ser bem breve na mensagem de hoje, bem objetivo. Talvez a objetividade nos dê também brevidade. E eu quero que você já vá abrindo sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Quero ler somente uma parte do versículo 8. E nós vamos ministrar a palavra de Deus de maneira bem objetiva nessa noite. Lucas capítulo 18, versículo 8, é a palavra de Deus. Quantos creem assim? Amém. Então vamos ler de pé? Obrigado, Larissa. Vamos ler de pé a palavra do Senhor, que diz assim, eu só quero ler segunda parte, que diz assim: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu vou ler com bem paciência, enquanto você estiver prestando atenção ao texto, para você entender qual é o tema que na verdade vamos pensar hoje, mais uma vez, porque esse tema, nós temos insistido nele, pelo menos há 20 anos, mas eu quero que você leia a partir desse verso, o pensamento que vai nos encaminhar para eu te expor um texto das Escrituras em Hebreus. O pensamento é assim, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu quero que você ore a Deus comigo, para que esse momento que nós estamos dispondo para Deus, possa permitir que o Espírito Santo, pela palavra dele, fale conosco, porque nós vamos hoje pensar sobre fé, sobre uma fé que o próprio Jesus levanta um questionamento nesse texto: será que porventura, quando Jesus voltar, achará fé na terra? Por isso eu quero que você ore comigo, tanto para que eu possa ter condição de argumentar sobre esse assunto com você, te apresentando as Escrituras, como para que o Espírito Santo possa agir no teu coração, dando ao teu coração a característica de uma terra fértil, que permita que a semente seja lançada e que frutifique para a glória do Senhor e para a bênção nossa. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesse culto, na hora da ministração da tua palavra, para te pedir que teu Espírito possa agir em nosso meio, mas agir em nossos corações, agir, Senhor, no nosso entendimento, mas agir a partir do entendimento, Senhor, na nossa atitude com relação ao que compreendemos, para nos posicionarmos, segundo tuas Escrituras, em vários âmbitos, em vários aspectos da nossa vida, de maneira a conduzir nossa vida da maneira que o Senhor projetou que devíamos conduzir. Então abençoa a tua igreja, abençoa teu povo nessa noite, nos guia, no nome de Jesus, pelo teu Espírito, amém. Pode sentar, queridos. Agora vamos para Hebreus capítulo 11, e antes de nós lermos, deixe eu dizer para você, por que é que eu li aquela parte do verso 8, lá de Lucas capítulo 18, falando sobre esse assunto. Jesus Cristo contou uma parábola, e ele contou essa parábola, eu estou falando do texto de Lucas. Jesus Cristo contou essa parábola depois de ter explanado sobre o reino de Deus, de ter falado que o reino de Deus não vinha com aparência exterior, porque as pessoas estavam especulando isso. Jesus Cristo faz uma explicação sobre o reino de Deus, sobre a implantação do reino, sobre a sua segunda vinda, e dentro desse contexto conta uma parábola, e a parábola é de um juiz injusto, que em algumas Bíblias tem lá como título o juiz iníquo. E quando Jesus conta a parábola, ele diz que havia um juiz que não temia Deus e nem temia os homens, não respeitava os homens, e havia uma viúva que tinha uma causa na mão desse juiz, e que vivia esperando que o juiz agisse em seu favor. E essa mulher era insistente com o juiz. Todos os dias ela estava na porta do juiz pedindo para que ele julgasse a causa dela. E aí Jesus, contando a parábola, diz que o juiz se posiciona da seguinte maneira: ainda que eu não temo a Deus e nem respeito a homens, essa mulher me importuna constantemente, vou resolver o problema dela, para ver se ela me deixa em paz. E aí ele conta isso, não para comparar Deus com um juiz iníquo, mas para fazer uma contraposição de um juiz injusto com aquele que é o dono da justiça plena, que é Deus, dizendo assim: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite? Certamente, diz o texto, que
depressa fará justiça. Aliás, que embora pareça tardio, depressa fará justiça aos seus filhos, que a ele clamam de dia e de noite. E aí ele termina essa parábola dizendo assim: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então, que relação tem fé com essa história? Que relação tem fé com esse fato, com essa parábola que Jesus conta? A fé tem relação com isso, porque a fé tem que nos dar uma condição de perseverança. A fé tem relação com isso, porque a fé nos dá a condição de ser persistente no nosso objetivo, no nosso alvo principal. Nós precisamos entender a partir disso, o que nós vamos ler, e as próprias letras sagradas vão nos guiar nesse processo, a respeito de fé, que a fé é um dos elementos essenciais da vida cristã. Aliás, a Bíblia diz que sem fé não existe nenhuma possibilidade de se agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem fé. Todo sacrifício, todo empenho, todo esforço, conduta, comportamento favorável, digamos, ao padrão moral que Deus estabeleceu, não tem nenhuma condição de agradar a Deus se não tiver fé. Então, fé é um elemento essencial da vida cristã. Quando nós falamos de fé, nós falamos de algo que Jesus Cristo coloca na condição daquela parábola, na história que ele argumenta, fazendo um questionamento: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então, antes da gente entrar na leitura de Hebreus, nós precisamos pensar que essa preocupação tem que estar em nosso coração. A preocupação é que se a fé que existe em nós é uma fé que atenda às expectativas de Jesus Cristo, porque quando ele pergunta no retorno, na segunda vinda, quando Jesus vier buscar a igreja, ele encontrará fé? Essa pergunta foi lançada pelo próprio Jesus. Então nós, que somos a igreja que espera a volta de Jesus Cristo, precisamos pensar se a fé que temos é aquela que Jesus quer encontrar na sua volta. Pergunta que eu faço para você: você tem certeza que a fé que você tem é essa? Você tem certeza que a fé que você tem é aquela que Jesus espera encontrar? Porque a fé definida em Hebreus, talvez não seja a definição total do que seja fé, mas de maneira resumida, essa leitura que vamos fazer, nos dará uma visão de fé, e de uma fé necessária que nós temos que ter para conduzir a nossa vida dentro de uma visão de certeza de encontrarmos com Jesus no fim da nossa história. E o fim da nossa história será o fim da nossa vida ou a volta do Rei. O fim da nossa história pode terminar mais cedo para um de nós do que para outros, ou pode terminar para todos juntos, se Jesus voltar e nós estivermos vivos. Porque o nosso encontro com Jesus Cristo é a marca principal do calendário da igreja. O nosso encontro com Jesus Cristo, na sua volta, ou quando nós partirmos, tem que ser um evento primordial do calendário do crente, do calendário do servo e da serva de Deus. E para que isso ocorra, a gente precisa ter fé. E aí, nós vamos olhar para a Escritura Sagrada, que diz assim, no capítulo 11, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, ou seja, enquanto ele estava vivo, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé.
Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em número ou em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia imensurável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem concebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Glória a Deus. Perceba que tem muitas coisas ainda para falar de fé, mas eu acredito que hoje nós vamos ficar até o verso 16. Mas antes da gente entrar na especulação ou na explanação desse texto, quando o capítulo 10 está terminando, diz que o justo viverá da fé. Diz que se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Diz também, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, a fé, nesse sentido, tem a capacidade de conservar a nossa alma. O que a gente precisa entender a partir de então, que o bem mais precioso que o ser humano tem para cuidar aqui na terra, enquanto vivemos, é a sua alma. Você pode perder muitas coisas na vida, mas se você perder a sua alma, você perdeu o seu bem mais precioso. Mas como a vida na terra não nos possibilita enxergar como é o mundo do outro lado, nós tendemos a viver a vida sem muita preocupação com a alma. Nós tendemos a viver a vida, lembrando um pouco do que o pastor Edmundo estava ministrando ontem, muito focado nos nossos objetivos terrenos e materiais, que não são pecados imorais, mas são objetivos naturais e humanos, e eles ocupam muito da nossa energia mental e do nosso tempo na terra. E nós lutamos para não perder coisas que julgamos serem valiosas no contexto do mundo que nós vivemos. Nós batalhamos e lutamos para conquistar coisas que julgamos ter valor, mas nós não damos o verdadeiro valor à nossa alma. E nesse contexto de fé que nós estamos vendo, o bem maior a ser preservado é a alma, e o elemento que condiciona eu conseguir essa preservação é a fé. Sem fé, eu corro o risco de perder a minha alma, porque sem fé eu não vou fazer as escolhas certas, porque sem fé eu não vou tomar as decisões apropriadas, porque sem fé eu vou conduzir a minha vida segundo o meu próprio pensamento, e é possível que eu dê uma justificativa à minha própria consciência, que o meu pensamento está orientado pela palavra de Deus, e muitas vezes não está. A fé que conserva a alma. O texto que antecede a leitura, que ainda vamos explorar, ainda fala de 2 grupos de pessoas: os que creem, os que vivem pela fé, e os que se retiram para a perdição. De qual desses 2 grupos você deseja participar? Tem 2 grupos de pessoas: os que creem para a conservação da alma, e tem os que se retiram para a perdição. No texto não tem outro grupo, mas se você olhar para a Bíblia, porque o texto faz um resumo do que seria fé, mas a fé não se resume a isso, o texto de Hebreus, porque se nós formos olhar para a fé somente nesse contexto, nós vamos esquecer muitas outras coisas, que são pilares para a nossa crença em fé, que alinham o nosso pensamento, apontando para Jesus Cristo, para a sua obra redentora. E nesse contexto do capítulo 10, se nós fôssemos ler, mas nós não vamos ler ele agora,
o texto do capítulo 10, para poder chegar nessa conclusão de dizer assim, o justo viverá pela fé, trouxe muitas orientações da vida prática sobre o que é fé, ou sobre o que é viver pela fé. O justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Eu não quero que você leia, mas se você volta no capítulo 10, você vai ver que o capítulo 10 começa a mostrar muitas coisas sobre fé. Primeiro, o capítulo 10 começa a alinhar o meu pensamento com a convicção doutrinária, que eu preciso apoiar a minha fé nela. E o capítulo 10 começa falando da obra propiciatória de Jesus Cristo, como Cordeiro perfeito, em contraposição aos sacrifícios que a lei de Moisés, dada ao povo hebreu, propunha fazer com os erros das pessoas que viveram naquela época. Os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes, que visavam, digamos assim, amenizar a carga do pecado, o escritor dos Hebreus começa a dizer que eles não tinham poder de purificar pecado. E ele coloca Jesus como a propiciação pelos nossos pecados. Coloca Jesus como aquele que, como Cordeiro perfeito e sacerdote perfeito, resolveu de maneira definitiva a nossa condição relacionada ao pecado. Então, fé, o justo viverá da fé. Primeiro, tem que ser uma fé alinhada com a convicção doutrinária, porque foi assim que terminou o capítulo 10, dizendo: o justo viverá da fé. Quando você for ler o texto em casa, você vai ver que a primeira parte do capítulo 10 está mostrando isso. Jesus é a solução do nosso pecado. O verso 19 diz que nós devemos ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. A fé nos dá essa ousadia. Se nós temos Jesus como o elemento capaz de poder trazer a redenção dos nossos pecados, temos que ter ousadia para entrar no santuário por esse novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, tendo um grande sumo sacerdote na casa de Deus. Então Jesus Cristo, é nele que nossa fé tem que estar apoiada. Se nós não apoiarmos a nossa fé em Jesus Cristo, essa fé não será a fé que conserva a nossa alma. Você está conseguindo entender o que eu estou querendo te mostrar hoje? É importante para você entender isso. Se a sua fé não estiver apoiada em Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, o Cordeiro perfeito, a minha fé pode não conservar a minha alma. Por isso a pergunta feita no início da ministração: quando voltar o Filho do Homem, achará fé na terra? É porque nós podemos ter fé em muitas coisas, mas não a fé que garanta a preservação da nossa alma. Pois a fé que garante a preservação da nossa alma precisa estar apoiada em pilares fundamentais, e um deles é esse: Jesus Cristo como a propiciação pelos nossos pecados. Deixa eu compartilhar outra coisa com você. Deixar de vir à igreja, deixar de congregar, tem a ver com essa fé que conserva a alma? O que é que vocês acham? Sejam sinceros. Fala comigo. Tem ou não tem? A fé que conserva a alma tem a ver com minha frequência nos cultos? A minha participação no contexto dos cultos da igreja? Tem, porque está escrito no capítulo 10 isso também. Porque o capítulo 10 nos aponta pelo menos 2, eu diria que tem até 3 pilares fundamentais para a gente apoiar a nossa fé nela. Primeiro é a convicção doutrinária de que Jesus Cristo é a redenção dos nossos pecados. Porque foi assim, explanando sobre isso, que o escritor dos Hebreus disse: portanto o justo viverá da fé. Portanto é porque ele falou muitas coisas antes. Consegue compreender? Portanto é porque antes ele falou uma série de coisas. É preciso isso, é preciso aquilo. A gente, sabendo disso, chegar com confiança ao trono da graça, porque Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso sacrifício, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, nos conduzirmos com a visão doutrinária correta. Depois de falar sobre isso, ele fala de uma outra coisa. Ele diz assim: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Deixar de participar do culto não é deixar de vir à igreja. Que aqui, por exemplo, na nossa igreja, eu vou fazer um parêntese. Tem vezes que os irmãos não estão com vontade de vir para o culto, eles vêm para a igreja, mas não vêm para o culto. Quando a Bíblia diz não deixando de se congregar, quando é costume de alguns, ele está falando de vir
ao culto, ao contexto da adoração e ao contexto do ensinamento que o ambiente de culto nos proporciona. E aí a gente pode lembrar do que está escrito lá pelo salmista: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para fazer duas coisas: contemplar a formosura do Senhor, isso é adoração, e a outra coisa é aprender no seu templo. Então, deixar de vir à igreja é uma coisa, deixar de congregar é outra. E o contexto da Escritura, aqui apresentada no capítulo 10, não é somente vir à igreja, porque você pode vir para a igreja e não cultuar a Deus. Tem gente que vem para a igreja porque está emocionalmente chateado com alguma coisa, aborrecido com alguma coisa, vem para a igreja e fica na calçada. Você veio para o culto ou você veio para a igreja? Veio para a igreja, mas não veio para o culto. Está entendendo? Eu não vim me congregar no sentido de participar de um contexto onde tem membros do corpo de Cristo e o Cristo que foi crucificado e agora ressuscitou e vive entre nós, presente em um ambiente de adoração, de edificação, de regeneração e transformação que o Espírito Santo proporciona dentro desse ambiente. Então, cultuar a Deus em comunhão com a igreja é algo que já naquele tempo, no início da igreja, era costume. As pessoas vinham aderindo à fé cristã, mas começou a se estabelecer um costume que aqui nesse texto começa a ser combatido já naquela época: deixar as nossas reuniões como igreja. O texto diz como alguns estão se acostumando a fazer. Queridos, imagine se essa carta fosse escrita hoje, pelo mesmo autor. Se nós fazemos um culto no sábado, os irmãos não vêm no domingo. Não é assim? É ou não é? Já vim no sábado, para que vir no domingo? Não é assim que acontece? Então, assim, a perseverança de estar no culto também faz parte da fé, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Isso está escrito dentro do contexto que diz assim: portanto o justo viverá da fé. Porque esse mas tem o valor de portanto, e eu não vou dar aula de português para vocês. Esse mas tem o valor de portanto. Os estudiosos aí da língua portuguesa sabem o que eu estou falando. Portanto, já que tudo isso foi dito, o justo viverá da fé. Entende isso? Justo viverá da fé. Entende quem Jesus é no contexto da sua salvação? E tem crente aqui entre nós que talvez ainda não entendeu isso. Quem Jesus é como sacerdote da tua alma? Você está entendendo o que eu quero dizer? Quem Jesus é como sacerdote da tua alma? Olha, Jesus é o sacerdote da tua alma, precisa ser sacerdote da nossa alma. A convicção que Jesus é. Depois, está congregado, faz parte da fé. Então a fé que você disse que quer estar no segundo grupo, eu estou num grupo que eu creio para a conservação da alma. Qual é a sua visão sobre estar na igreja? Dentro de um contexto que a gente vive na nossa sociedade hoje, que alguns pregam que em casa, na televisão, no YouTube, nos canais das redes sociais, é possível também se cultuar a Deus, e não há necessidade nenhuma de vir à igreja. Nós estamos vivendo um período muito difícil, onde o isolamento de cada um de nós, dentro da nossa própria vida, num mundo particular que cada um cria, nos priva da comunhão até com os nossos familiares. E quando a Bíblia diz não deixando nossa congregação, é porque uma das coisas que deve ser perseverada pela igreja é estar junto, configurando o corpo de Cristo. Não é unindo somente os nossos pensamentos à distância. Obviamente que isso nós faremos quando tivermos impossibilitados de nos encontrarmos e estarmos juntos. Mas o fato é que precisamos perseverar para estarmos reunidos dentro de um contexto de igreja, porque é assim que Deus planejou que fosse. A igreja primitiva nasceu com essa configuração. A Bíblia diz que todos os que criam estavam juntos, eles viviam juntos. E não adianta qual justificativa você queira dar para que hoje exista um motivo que justifique a gente não perseverar nisso.
Não existe justificativa. Eles estavam juntos porque esse foi o modelo que Deus estabeleceu para a igreja existir. Nós vamos nos separar em alguns momentos para a missão, para o trabalho, para a rotina da nossa vida, mas o nosso alvo, se existimos como igreja, é naqueles dias combinados e marcados, estarmos juntos, porque isso nos aperfeiçoa e fortalece. Porque o texto não fala só de vir para a igreja, o texto fala em considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A congregação tem esse efeito de nos estimularmos. Mas um culto como ontem, festivo, onde o Espírito de Deus nos move, nos alegra, é bom participar de um culto assim? É ou não é? O que faz com que aquele culto seja bom daquele jeito? Não é somente a presença de Deus, é a nossa comunhão também. Entenda isso. Nós estamos aqui juntos, unidos no mesmo sentimento de buscar a Deus, e isso faz com que aqueles encontros sejam abençoadores. Então, quando a Bíblia diz não deixando nossa congregação, está falando que nós precisamos vir para estimular outros a permanecer na fé. A Bíblia fala de admoestando-nos uns aos outros, quanto mais quando você enxerga que o tempo se aproxima. Então vir à igreja tem esse propósito. Eu vou procurar ir à igreja porque eu preciso de comunhão. Eu vou vir à igreja porque eu preciso estimular outras pessoas a estarem juntas. Eu preciso ir para a igreja porque tem gente que está fracassando ou fraquejando, usando um termo melhor, na fé, e a minha presença na igreja vai ser motivação para essa pessoa continuar. E muitas vezes é papel que a gente não considera de ser desempenhado para que a igreja se fortaleça. Então, segunda coisa, a primeira é a convicção doutrinária, essa confissão de fé de Jesus Cristo. A segunda é permanecer fiel a essa rotina de frequentar os cultos da igreja, de vir cultuar a Deus. Isso faz parte da fé que preserva a alma, tá certo? Agora, a definição breve de fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem, eu acho que é conhecida da maioria dos irmãos. Os mundos foram criados pela palavra de Deus. Deus criou o universo. Nós somos ensinados que o universo foi criado por uma explosão aleatória, que nesse caos desordenado criou a ordem que hoje conhecemos como universo. Mas a palavra de Deus diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. A grande quantidade de crentes que existem hoje, que não conseguem depositar a sua fé plena no poder criador da palavra de Deus, é muito grande. Porque os crentes de hoje vão em busca da falsamente chamada ciência, citando uma expressão de Paulo a respeito disso. E muitos de nós vamos para a escola, vamos para as universidades, vamos fazer nossos cursos, e nesses lugares tudo que é trabalhado para fazer é para desconstruir a visão bíblica de Deus como arquiteto e criador do universo. Eu digo isso para vocês porque eu já tive a felicidade ou infelicidade de conviver num ambiente assim, e quem convive sabe do confronto que é viver em um ambiente onde a nossa fé é o tempo todo ridicularizada. Eles acreditam em teorias que não têm fundamento, e eles começam muito cedo a ensinar os nossos filhos sobre essas mentiras. E quando a gente fala de fé para crer que Deus criou o mundo, a gente até diz que acredita. Mas se você for parar para pensar, nós estamos sendo bombardeados o tempo todo a não levar em consideração o poder criador da palavra de Deus e saber que o universo e tudo que nele existe foi obra do Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Fé para a conservação da alma. Deus criou tudo dizendo faça-se, e foi feito. Deus criou tudo dizendo haja luz, houve luz. Haja separação entre as águas de cima e as águas de baixo, e elas ocorreram. A pergunta é: a fé que conserva a nossa alma passa por esse teste básico de eu crer que Deus é o criador de todas as coisas? Ou eu como crente, ou eu como igreja,
já fui influenciado demais pela teoria do mundo e eu acredito que Deus criou as coisas, mas nem tanto assim. Cuidado, porque a fé que nos preserva a alma passa por esse pensamento. Aí a Bíblia fala sobre a fé de Abel, que contrapondo a fé de Caim, era uma fé que, mesmo depois de Abel morto, dava testemunho. Não é isso que diz aqui o texto? Mesmo depois de morto, a fé de Abel ainda fala. Como é a tua fé? Porque a fé de Abel ainda fala depois dele morto. Quando Deus se dirige a Caim, ele diz: olha, o sangue do teu irmão derramado na terra clama por mim. O que Abel viveu de fé era testemunho de Abel até depois que Abel morreu. A Bíblia fala de um outro homem chamado Enoque. Eu não ia nem falar sobre ele, mas vou falar. Enoque, a Bíblia diz que Enoque foi transladado para não ver a morte. E teve uma razão para Enoque ser transladado. Qual foi a razão? A fé. Mas se eu disser para você que foi a fé que fez Enoque ser transladado, você talvez não vá colocar essa fé em uma postura de vida na terra que fazia com que Deus olhasse para Enoque e enxergasse em Enoque uma pessoa que vivia uma vida em um padrão que agradava a Deus, e Deus escolheu Enoque para viver com ele antes de experimentar a morte por causa da conduta que tinha Enoque andando na terra. A Bíblia diz que alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então Enoque agradava a Deus com seu jeito de vida. A fé que preserva a minha alma me faz escolher um padrão de vida que se identifique com a vontade de Deus. A fé que eu vivo precisa me conduzir a um padrão de vida que agrada a Deus, porque esse é o modelo de Enoque. Enoque tinha fé, e a fé de Enoque fazia Enoque viver uma vida que agradava a Deus. Então não dá para eu querer agradar a Deus, não dá para eu dizer que tenho fé e não querer agradar a Deus. E aí, o famoso texto que nós de vez em quando lemos diz: é impossível agradar a Deus sem fé. Quem se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe, e é galardoador daqueles que o buscam. Você diz aleluia pela recompensa, ou você diz aleluia pela decisão de crer em Deus e buscá-lo para agradá-lo? Quando ele está falando que Enoque alcançou o testemunho de que agradava a Deus, ele diz assim: sem fé não pode agradar a Deus. É impossível você se aproximar de Deus sem fé e agradá-lo. Nossa vida precisa ser uma vida que agrada ao Senhor. Então, quando você pensa de recompensa, e você vai começar a olhar esse capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que a recompensa esperada na terra muitas vezes não é alcançada, porque a gente olha para a fé sempre pensando em fé como um elemento necessário para que eu possa conquistar uma bênção na terra, uma cura, um milagre e uma restauração. E essa recompensa na terra nem sempre é alcançada por nós, porque nem sempre foi alcançada até pelos primeiros homens que viveram antes da era da igreja. A Bíblia diz que na era da igreja, a fé é para a salvação. O escritor dos Hebreus diz: a fé para conservar a alma. E o texto diz: sem fé é impossível agradar a Deus, e o que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa quem o busca. Aí a gente se alegra: recompensa? Então Deus vai me dar uma bênção financeira. Recompensa, Deus vai me dar um emprego. Recompensa, Deus vai me dar uma casa. Recompensa, Deus vai melhorar meu padrão de vida. Deus recompensa quem o busca. E a recompensa que você espera muitas vezes não está dentro do contexto da fé que eu estou pregando para você. Pela fé, Noé, a fé de Noé. Qual foi a fé de Noé? Atitude, decisão e persistência. Deus deu a Noé uma mensagem parecida com a que tem dado para você. Qual foi a mensagem que Deus deu para Noé? Vou destruir tudo por aqui. Se você quer viver, organize uma arca, coloque dentro dela tudo que você tem que preservar. Qual é a mensagem que hoje nós recebemos do Evangelho? Jesus disse: eu vou preparar lugar e vou voltar para levar vocês para mim mesmo, para vocês estarem no lugar seguro que eu estou. Não foi essa a mensagem? Vou preparar lugar. Enquanto nós estamos aqui, precisamos viver uma vida segundo as orientações de Deus. Essa é a nossa arca. E se nós queremos o exemplo de Noé,
Noé, durante 100 anos, trabalhou em um ambiente contrário a tudo que ele fazia. Porque primeiro não se conhecia chuva naquela dimensão, naquele lugar, naquela proporção, naquele lugar. A mensagem de que Deus ia destruir a terra era absurda, mas para Noé era a verdade absoluta. Por isso Noé é colocado aqui como exemplo de fé. A fé que levou ele a construir a arca, a persistir em continuar o projeto, a concluir o projeto e esperar a hora de Deus consumar aquilo que tinha determinado. Com relação à igreja, Deus tem dito a mesma coisa para nós. Ele vai voltar. E a postura que alguns de nós adotam parece que não está levando em conta essa mensagem dada por Jesus Cristo. Porque uma hora Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, a pergunta do início dessa mensagem diz respeito à nossa salvação. Quando Ele pergunta, achará fé na terra? Nós às vezes até começamos algum empreendimento, algum projeto com relação à nossa vida. E quando eu estou falando de projetos com relação à obra de Deus, eu não estou falando dos nossos envolvimentos com as atividades que temos na igreja. Eu estou falando com um projeto de vida, com um projeto relacionado à tua alma, de você construir uma vida com Deus, em atitude, posicionamento, práticas devocionais que façam você refletir e desenvolver a tua fé no nível que Deus espera que ela fique, para ter o poder de preservar a tua alma. Entende o que eu estou te falando? Porque a gente está vindo na igreja às vezes, mas não está vindo para o culto. Às vezes a gente está vindo para o culto, mas não está vindo aprender. Às vezes a gente vem para o culto, mas não vem adorar. E a gente precisa estar comprometido, queridos, é com a nossa alma. Quando nós estamos falando daquela necessidade de ter uma fé que nos coloca na rota do sucesso com a vontade de Deus, é porque a gente está pensando no elemento mais precioso da tua vida, que é a tua alma. E Noé é o exemplo de perseverança. Era contra tudo o que se viu construir uma arca, mas Noé construía. Hoje em dia, se você for dar ouvido às pessoas, você não caminha com Deus. Porque o que Noé ouviu com relação à arca, hoje nós continuamos ouvindo. Se você ouve o que eu te disse hoje, é necessário perseverar por estar nos encontros da igreja, porque isso é exemplo de fé. Não demora alguns pensarem, se não comentarem assim, mas não precisa hoje de tanta perseverança por se reunir na igreja. A gente tem tantas ocupações, se a gente viu o vídeo que vai ser colocado na internet, está bom. Se a gente vir uma mensagem na internet, está ótimo. Se a gente participar de um culto online, já está muito bom. Essas são as coisas que talvez Noé tenha ouvido quando construía a arca. Com relação ao projeto dele, não precisa de tanta pressa. Por que você não dá um tempo na construção dessa arca? Não vai ser tão logo assim. Por que você não tem mais tempo com a sua família? Você fica gastando todo o seu tempo, toda a sua energia na construção dessa arca. Porque essa arca é que vai proteger minha família, certamente Noé dizia. É esse projeto que preserva a minha família. E hoje em dia, com relação à igreja, é a mesma coisa. As pessoas não demoram a dizer, você não precisa ser tão radical. Você não precisa ser tão extremista. Vamos com moderação. E arranja até um versículo bíblico para isso. Diz, a moderação em tudo é boa. A moderação está sendo usada, querido, no contexto errado. Porque sobre esse assunto, é padrão de fé perseverar em estar junto. Amém? Então Noé é um modelo de fé para nós. Abraão é outro modelo de fé. A Bíblia diz que Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. A gente nunca quer ir para onde Deus manda que a gente vá. A gente sempre quer ir para onde o nosso coração dirige. A gente nunca quer ir para onde Deus manda. A gente quer ir para onde o nosso coração manda. Porque quando Deus nos manda, Ele é Deus, e Ele não tem que nos dar explicações. Ele não tem que nos dar mapa. Quando Abraão saiu da sua parentela, saiu sem saber para onde ia. A Bíblia diz, ele obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Esse modelo de fé de Abraão precisa ser usado por nós, porque certamente Deus não vai querer que você faça a mesma coisa que Abraão fez. Mas existem coisas na tua vida hoje que se assemelham à decisão de Abraão, e você precisa tomar a decisão dentro do mesmo princípio, que é o princípio da fé. Quando Deus te diz alguma coisa para fazer, às vezes você quer justificativa de Deus para fazer ou não fazer. Quando Deus chamou Abraão, sai da tua parentela, Ele não tirou Abraão do meio da sua família, Ele tirou Abraão do meio dos seus parentes. E é uma diferença tirar você do meio da família e tirar você do meio dos seus parentes. Deus não mandou Abraão abandonar a família, Ele mandou abandonar os parentes e seguir a rota
que Deus ia dar para ele. Deus não deu a Abraão um destino, Ele deu um caminho. E muitas vezes, quando a gente é chamado por Deus para viver a vontade de Deus, nós queremos que Deus nos dê a explicação do destino, e muitas vezes estamos pensando no destino terreno. Quando o Senhor diz, vem comigo, a gente quer saber quanto tempo nós vamos caminhar. Quando o Senhor diz, vem comigo, nós queremos saber onde nós precisamos parar para descansar. Quando o Senhor diz, vem comigo, nós queremos saber qual será o percurso e onde nós vamos chegar. A chamada de Abraão não foi assim. A chamada de Abraão é, vem para o lugar que eu vou te mostrar. E Abraão abriu mão da sua família, do seu conforto, ou dos seus parentes, do seu conforto, para seguir um caminho que Deus ainda ia orientar. Abraão decidiu andar no caminho, e andar no caminho é a proposta do Evangelho. Jesus Cristo disse, venha após mim, me siga. O destino eterno que nós não conseguimos conceber com a nossa mente racional, a gente tem ele estabelecido, mas até chegar lá, existe um caminho que nós não sabemos como será. E isso nos ajuda a pensar na chamada de Abraão. Comparar nossa vida como crentes ao caminho de Abraão. Abraão foi chamado para andar com Deus em um caminho que o ia conduzir segundo a vontade de Deus, mas o destino certo ele não sabia. E quando a gente fala de fé, a gente pensa em revelação. Quando a gente fala de fé, a gente quer justificativa e explicação para as coisas. E a fé não me faz cobrar nada de Deus. Apenas confiar que o caminho que Deus está me dando para seguir é o mais seguro. Que o destino não é a minha preocupação, o importante é o caminho. E essa foi a visão da fé de Abraão. Ele foi chamado e saiu sem saber para onde ia. A Bíblia diz que pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Isso é tudo ao contrário do que a gente quer. A gente só quer estabilidade, conforto, segurança. Nada disso que a gente busca, Abraão teve, para ser considerado amigo de Deus e pai da fé. A gente busca conforto e segurança em tudo que a gente faz na vida. Até com relação à obra de Deus, a gente quer ter certeza. A gente quer ter segurança de onde vai chegar, qual vai ser o resultado, de que maneira nós vamos nos estabelecer. E fé não tem a ver com segurança, a não ser interna. Fé não tem a ver com garantia. Fé tem a ver com convicção do que é invisível dentro de você, vivo como existisse. A fé é a convicção dos fatos que não se veem. Abraão habitou em tendas, ele morou na terra da promessa, mas nunca teve um lugar fixo para viver. Viveu como peregrino. E qual a razão dele ter vivido como peregrino? Era para que eu e você entendêssemos que o Evangelho é assim e que a vida na fé é dessa maneira. Nós precisamos viver com uma expectativa posta na nossa eternidade com Deus. E nós nem sempre vivemos assim. A Bíblia diz que eles morreram na fé, quando acaba de dar o exemplo de Abraão, de Sara, de Enoque, de Noé. Diz que todos esses morreram na fé sem alcançarem a promessa. Morrerem na fé sem terem chegado ao lugar que pela fé visualizaram que chegariam. Então fé não vai me dar garantia, fé não vai me dar segurança, fé me projetará para além dessa vida, fé me fará ver o invisível. E quando eu estou falando ver o invisível, não é você visualize um carro novo, visualize a sua cura, visualize o seu milagre. Fé é para ver a eternidade que a nossa mente humana não tem capacidade de conceber. E você só vai lutar pela sua alma se conseguir projetar sua visão além da eternidade. Amém? Por isso esses exemplos de fé nos são dados. E eles morreram sem alcançar a promessa, mas crendo, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem isso, claramente mostram que buscam uma pátria. Diz a Bíblia que se eles quisessem voltar para o lugar de onde saíram, poderiam, porque eles estavam na terra, mas não voltaram. O caminho que Abraão trilhou até habitar em tendas na terra da promessa, poderia ter sido feito de volta por Abraão, e ele voltar para o seio da sua família, mas não voltaram. E não voltaram e estão aqui para ser modelo de fé para nós. Não voltaram e estão aqui para que a gente entenda que a vida na fé nos coloca na condição de peregrinos, de forasteiros, num mundo que não tem nada, não tem pacto com Deus. Nós vivemos como peregrinos nesse mundo, e muitos de nós vamos nos enraizando nesse mundo
e nos esquecendo do nosso projeto com Deus para a eternidade e para a preservação da nossa alma. Viver como peregrinos é o desafio que a fé nos dá. É entender que tudo que a gente tem para fazer amanhã não faz parte do nosso lado principal da nossa vida. Tudo que a gente tem que fazer amanhã, com relação ao nosso trabalho, com relação à nossa escola, com relação aos nossos compromissos, não tem relação com o que nós somos realmente. O que tem relação com o que nós somos é a vida na fé. É entender que tudo que estamos fazendo aqui é provisório. E a gente muda isso, e a igreja passa a ocupar o lugar do provisório, e nossos projetos humanos começam a ocupar o lugar da prioridade. Esses exemplos de fé estão nos mostrando isso. Nós distorcemos essa verdade e dizemos que vivemos pela fé. Quando nós perguntamos, vivemos pela fé, porque o justo vive na fé, a gente diz amém, mas a realidade só vai ser vista de maneira concreta se eu conseguir ver como é que eu encaro a minha vida na terra e como é que eu encaro a minha vida diante do Senhor. Muitos de nós estão presos só à vida material, e a vida material não é pecado, mas se nós nos esquecermos de viver na fé, é possível que viver nossos projetos humanos não nos permita preservar a nossa alma. E a fé tem esse objetivo. Fé que preserva a minha alma. A fé que me faz viver como Abraão, peregrino, porque minha pátria não é aqui. Tudo que venha acontecer aqui, vai ficar aqui. Tudo que eu venha conquistar aqui, vai perecer aqui. Tudo que eu alcançar de bens, ficarão nessa terra. Se eu não preservar a minha alma, eu também vou perecer. Então o desafio que a gente tem é olhar para a fé nesse modelo de Hebreus e viver uma vida que me ajude a preservar a minha alma, porque o meu projeto é na eternidade e a minha vida na terra é vida de peregrino. Eu estou aqui de passagem, não vou ficar aqui muito tempo. Nós vamos embora daqui, uns mais cedo e outros depois. Para aqueles que têm mais idade, a tendência é ir antes dos que têm menos, mas isso não tem nenhuma garantia. Está cheio de pessoas novas morrendo aí e indo embora para a eternidade mais cedo do que queriam. Então deixa eu dizer uma coisa para você: faça um compromisso com Deus de desenvolver um padrão de fé que faça com que a sua alma seja preservada, para que no dia de você ir embora daqui e terminar a sua vida de peregrino, você encontrar descanso para a sua alma. Amém? Eu queria ministrar, não é uma palavra que a gente gosta de ouvir, porque hoje quando nós falamos em pregar a palavra de Deus, algumas preocupações, eu conversando com alguns pregadores, vejo que essas preocupações existem. É de que maneira a igreja que vai ouvir, ou as pessoas que vão ouvir a mensagem, se sentem animadas, motivadas a continuar ouvindo. E para que essa mensagem seja animadora e motivadora, ela pode ser até tirada da Bíblia, mas as histórias e as argumentações que você precisa fazer, precisam provocar nas pessoas sensações e emoções, para que as pessoas gostem de ouvir uma mensagem que conforte, às vezes, somente seu lado emocional. E o prejuízo da alma, da edificação do teu espírito diante de Deus, vai sendo vivido, sem muita preocupação com isso. Mas eu quero ministrar para você nessa noite, sobre esse assunto, quero que você guarde no seu coração esse pensamento. A nossa terra é a terra que o Senhor está preparando para nós na eternidade. Agora desejam uma melhor, diz o texto, a celestial, a pátria celestial. Quando eu digo terra, eu estou falando de pátria. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque Ele preparou uma cidade. Deus preparou um lugar para nós. Tem uma cidade preparada para mim e para você. Então nós precisamos viver aqui na terra, esperando a hora de ir para lá. Esses modelos de fé que nos foram dados, nos dão essa visão. Jesus Cristo está esperando a hora de nos levar para o lugar do descanso. Jesus Cristo está esperando que em algum momento da nossa vida, a gente se encontre com Ele, ou na sua vinda, para que a gente possa morar com Ele para sempre. E a gente vive aqui na terra sem muita preocupação com isso, porque a gente não está olhando nem a vida na terra como vida de peregrino, nem a eternidade como nossa pátria. Então a eternidade é o nosso destino, e a vida na terra é a vida de forasteiro, é a vida de peregrino. Quero que você fique de pé e que você ore comigo ao Senhor, porque nós vamos terminar esse culto agradecendo a Deus por poder pensar sobre esse assunto.
pedindo a Ele que ilumine nossa alma, nosso coração e nossa decisão de viver uma vida que o agrada. Eu quero que você encha seu coração de fé, mas encha seu coração da fé que te ajuda a viver na presença de Deus, que faz você viver nesse mundo, dificuldades que esse mundo te impõe, mas na certeza de que quando sairmos daqui, encontraremos descanso para a nossa alma.